Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Então, meus irmãos, nós estudamos a lição de número 3 hoje, do título Acabe e Elias, profeta Elias. Acabe foi rei e Elias foi o profeta. Esta lição, este assunto, está mencionado no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, dos versículos 29, 30, capítulo 17, do verso 1 a 7, capítulo 18, do verso 17 a 21. É entre o capítulo 16 e 17 de Reis. Tá, mas a lição separou esses pontos aqui. O escritor. Qual era o objetivo dessa lição? Asseverar que todo pecado gera consequência. Então nós vamos aqui sintetizar a postura de Acabe e o que isso resultou de consequência para o povo hebreu, o povo de Israel. E vamos mencionar a ação do profeta Elias. O que ele fez? Qual foi o seu principal papel? Tá? Mas eu só vou ler só o que está escrito na interação do professor. Isso aqui, ó. Tá vendo? Interagindo com o professor. Tá. O profeta Elias apareceu em um período crítico da história de Israel. Época em que Acabe, influenciado, grave essa palavra, influenciar, influenciado por Jezabel, que foi a sua segunda esposa, né? Sua maléfica esposa. Sua maléfica esposa fez de tudo para eliminar a adoração a Javé em Israel. Javé é Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tá. Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos. Isso aqui não foi da noite para o dia não, tá, meus amados? É um processo. Por se tratar de pessoas, todas as ações precisam ser feitas com cautela. E Deus, ele pensou e trabalhou muito bem nisso. Bom, derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé de antes. E agora vem aqui, em tempos de apostasia, grave esta palavra, apostasia. Tá? Nós falamos lá de influência, ou ser influenciado, agora vem a apostasia. Quando impediram, ou quando imperam a rebeldia, grave essa palavra, rebeldia, insolente e a dureza de coração grave contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia seus profetas para combater o sistema religioso corrupto. Grave essa palavra, corrupto ou corrupção. E proclamar o autêntico sentido e propósito do reino de Deus. Tá. Primeira coisa que quando a gente estuda um texto desse, a gente precisa ter como base, né, fazer a seguinte pergunta com a gente mesmo. Qual é a mensagem que este evento traz para mim? Assim nós vamos compreender os desígnios de Deus. Se nós vamos apenas à igreja, assistimos um culto de 2 horas, né? Me ajuda em oração para me ter o meu quartinho, o meu canto, a minha sala de leitura, que ainda não está pronta, para onde eu possa gravar e não ter ruídos externos, tá? Aqui nós temos, está ventando, temos animais latindo, cachorros e outros, né? E a qualquer momento eu posso ser interrompido. Eu tive que parar o vídeo um pouco aqui. Então, se você vai no culto apenas 2 horas e assiste o culto e vai embora, chega em casa, coloca a sua Bíblia lá na partilheira e deixa ela, e só pega ela no fim de semana, você é um forte candidato a não aprender nada de Deus, nada de Deus.
E você é um forte candidato a ser influenciado. E você será um forte candidato a ser enganado e cair nas armadilhas do inimigo. Tá. Nós precisamos analisar o texto e, com paciência, tirar uma mensagem daquele evento. Aí você deve fazer a seguinte indagação: qual é a mensagem que eu consigo extrair deste evento, desse texto, dessa passagem histórica, né? Em que os personagens dessa história é Acabe, profeta Elias, Jezabel, os profetas de Baal e de Azera, né? E Deus. 5 personagens. Né? São 5 personagens aqui. Né? Momento. Então, que mensagem eu devo extrair desse livro, dessa passagem? Porque quando nós fazemos isso, nós conseguimos entender bem o que está acontecendo no mundo, não só em termos religiosos. Porque nesse texto aqui, nessa passagem aqui, eu consigo extrair 2 situações. 2. O estado da condição religiosa no país, na nação, e a política. Entenda bem, Acabe, eu vou ser breve, eu vou diminuir a quantidade de argumento para ver se a gente consegue não deixar o vídeo muito grande. Tá. Primeiro motivo, Acabe, ele foi um rei que ele não queria nenhum peso na sua vida. Preste atenção. Acabe, ele não querendo problemas para si e ter uma vida confortável, sem interferências externas, né? O seu país, para ele não ter problemas com um país estrangeiro, Acabe, ele faz aliança com essa nação, da qual era Jezabel. Jezabel, ela não era uma israelita, uma hebreia, uma descendente de Abraão. Jezabel, ela era de uma outra nação que tinha um poder militar maior, mais forte do que os exércitos de Israel. Consegue me entender? Acabe, ele não querendo ter problemas, o que ele faz? Ele casa-se com Jezabel. Ao casar com Jezabel, sistematicamente pelas ligações das 2 famílias, das famílias de Acabe e a família de Jezabel, que o seu pai era rei, tá entendendo? O outro rei, que é o pai de Jezabel, achava que tinha poder e domínio sobre Israel. Então, o que Acabe fez? Ele aceitou as condições, ele aceitou que se construísse um templo dedicado a Baal em Israel, coisa que é abominável, que era abominável para os israelitas, certo? E ele permitiu a adoração a essas divindades. Acabe sabia de todos os princípios divinos, mas Acabe preferiu entrar por essa vereda, simplesmente por causa da vaidade, por causa do capricho. E é o que acontece com muitas pessoas, né? Uma das coisas aqui, ele foi influenciado por Jezabel, permitiu a adoração ao Deus estranho. Com o passar do tempo, a adoração a Deus ela foi sendo banida. E agora havia uma exigência que se adorasse somente a Baal, viu? Somente a Baal. Aí, nesse quesito todo, Deus entra em cena, não deixando as coisas piorar. Porque Deus deixa o ser humano tomar as suas decisões de iniciativa até a coisa não ficar ruim. Quando Deus percebe que o negócio vai desandar, Deus interfere. Você está entendendo? Então, eram 2 situações, uma religiosa e outra política. Você pode ver que os sacerdotes não falaram nada, mas aparece o profeta Elias agora dizendo, condenando aquela situação, e Deus falou na boca do profeta que não choveria por 3 anos e meio.
Entendam bem, um governante ele só é muita coisa quando ele tem recursos. Quando ele não tem recursos, seu poder, a sua força diminui. Porque ele não tem o que oferecer. Então Acabe agora aceita todas as condições do outro reinado e o país cai numa falência espiritual. Aí veio a decadência. Diz aqui, ó, que quando veio essa decadência, entrou um estado de apostasia no povo. Nós estamos vendo muito isso nos últimos dias. Depois, quando a apostasia ela impera, o povo passa a viver um estado de rebeldia insolente. E a dureza de coração de compreender os desígnios de Deus. Né? Entender os seus mandamentos. Então agora, quando todas essas coisas acontecem, o estado de corrupção passa a permear na vida das pessoas. Se você conseguir entender o que eu quero dizer com isso, o nosso país, por exemplo, ele está vivendo as sombras de um estado corrupto. E você pode observar que é tão difícil você eliminar um estado corrupto porque ele já está aparelhado. O poder da máquina do estado corrupto é grande. Quando um estado ele atinge um nível de corrupção, a religião perde o seu valor. Aí já não se tem respeito mais para as divindades, para Deus, para a importância de Deus para o mundo ou para a sociedade. Aí os valores cristãos, os valores familiares, eles começam a ser confrontados e diluídos. E a sociedade passa a viver um estado de rebeldia constante, aonde as pessoas trabalham apenas para duas coisas: por dinheiro e por dissolução, dinheiro e prazeres. O que está escrito no capítulo 4 de Tiago? Capítulo 4 de Tiago, versículo 1. O apóstolo Tiago, ele pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A saber, não vem dos vossos próprios deleites? Por que existem tantas mortes no mundo ou aqui no Brasil? Isso está atrelado a um estado de espírito rebelde das pessoas. Está acontecendo muitas mortes nos lares, onde os cônjuges estão assassinando um ou outro por causa da chamada infidelidade conjugal. Isso é fruto de um estado rebelde. E num estado de rebeldia, a justiça é comprada. Né? As instituições que deveriam defender os direitos do povo é comprado. O estado de rebeldia é tão ruim, você pode perceber. Qual foi o enredo do Carnaval de 2019? Você lembra? Foi um dos enredos que teve, que Jesus perdia para o diabo. A falta de respeito é tão grande que eles passam um bloco de escola de samba, né? Aonde Jesus apanhava do diabo e perdia. Olha só, ali naquela cena, você visualizava como estava o estado de espírito das pessoas. E aqueles que se diziam cristãos, assistindo aquilo, ou estavam até ali no meio, passivamente, sem questionar, sem criticar. Enquanto o estado permissivo tomava espaço. E quando isso acontece, os direitos de fato das pessoas passam a ser diluídos, perdidos. Você pode observar muito bem aí o que está acontecendo no nosso país. Olha o grande número de políticos que não querem viver uma vida consertada, não querem uma nação justa. São vários.
desculpe a franqueza aqui de eu fazer uma ligação com isso. Aonde já se viu políticos que que se dizem sérios, serem contra o voto auditável? O que é o voto auditável? É quando você vota e aparece um comprovante dizendo realmente em quem você votou. É só isso, nada mais. Mas por que são contra? Porque está ali o mecanismo que pode ser manipulado. Por que aqueles que antes eram alimentados por dinheiro para poderem ficar inquietos quanto à corrupção dos outros agentes que se passaram, por que eles se manifestam tanto contra esse governo? Mesmo esse governo fazendo o bem. Você consegue entender? Um Estado corrupto consegue. Agora eu quero mudar aqui um pouco a visão, que o culto a Deus agora já não era mais evidenciado. O culto agora era direcionado a uma outra divindade. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: quando uma pessoa aceita a corrupção na sua vida, sendo ele religioso ou não, ele não se preocupa nem consigo mesmo, ele não se preocupa consigo, ele não se preocupa com a sua família, ele não se preocupa com seus amigos da infância que viveram com ele não se preocupa com a comunidade onde ele mora, ele não se preocupa com o bairro onde ele mora, ele não se preocupa com a cidade onde ele mora, ele não se preocupa com o estado onde ele mora, ele não se preocupa para a nação onde ele mora, que sustenta ele. Ele está preocupado apenas em usufruir das benécias dos acordos que fazem, mesmo que dure um momento. Isso é uma vaidade de espírito, né? Que mesmo a gente sabendo que isso não vai durar muito tempo, a gente aceita essa proposta. E entra nesse jogo. O que acontece? Israel quase foi a pique. Por causa disso, a nação estava empobrecendo e passando fome. Mas Deus, para poder livrar Israel, precisou fazer o quê? Destruir os profetas que profetizavam a favor de Baal. E os profetas diziam que mesmo o reinado estando naquela miséria que estava, os pobres estavam morrendo de fome, no Palácio Real não faltava alimentação, porque toda a colheita que se tinha que se direcionar à família real e seus seguidores em volta, seguido por escala. A divisão da ração, que se diz, ou da alimentação, era dividida pelo clã, ou pelo nível da pessoa, começando do rei e descendo as classes. O pobre sobrava migalha. É a história que você vai ver. Agora, se alguém vir e querer dividir a fatia desse bolo com todos, o que vai acontecer? Reações por todos os lugares. É mais fácil vocês alimentar meia dúzia, né? Que ser sustentado por milhões. Quando nós entramos por esse estado corrupto, nós não avaliamos o futuro, só pensamos no presente. E ao pensarmos dessa forma, nós destruímos tudo. Destruímos a honra, a moral, a espiritualidade, o respeito a Deus, aos seus mandamentos. Eu estava comentando hoje na lição que quando uma pessoa ela tem realmente Deus na sua vida, ela não aceita qualquer oferta. Ela não entra em qualquer caminho. Quando a pessoa tem Deus na vida e Deus o abençoa, o que ela pensa? Não, eu preciso ver o que o meu próximo precisa. Então nós vivemos nesse estado ruim. E a nação brasileira, desculpe aqui, ela está vivendo esse estado difícil. Certo? E você pode observar que os outros governos anteriores, carregados de corrupção, eles governaram. Mas o que eles fizeram? Eles corromperam o sistema. Corromperam os ministros do STF, desculpa, mas pelo que a imprensa diz, pelo que tem de histórico aí sim, corromperam alguns do Senado, corromperam alguns da Câmara dos Deputados, não são poucos, segundo uma pesquisa aí, passa de 300 corrompidos.
E foi descendo até algumas entidades como a AB está inclinada a isso. Por quê? Benefícios. Então, o teu sofrimento, os preços altos, né, os impostos, né, os preços dos alimentos, os impostos estão nesse nível porque é reflexo lá de trás. Porque ficou uma conta para pagar. E é a própria população que paga. Você paga 2 vezes a mesma coisa. Por isso que os impostos estão dessa forma. Eu tenho uma pequena empresa de prestação de serviço. Eu quase não faço nada, mas olha de imposto que eu pago. É culpa desse atual governo? Não. Isso é um processo que vem lá de trás, é demorado. Então o que Deus fez? Para não perder, para a nação não se perder, que Israel ia ser extinto. Trocar o culto. Os exércitos estrangeiros que tinha domínio sobre o exército nacional. É porque muitas vezes a gente está vivendo, sai de manhã e volta de tarde para casa, a gente não tem tempo para ver muitas coisas. Mas o que tem disso acontecendo no mundo é muito. Há nações que elas querem que a outra nação esteja bem ruim mesmo, porque ela vem, ela oferece a ajuda e depois pede algo em troca. E é aí que é o perigo. Foi assim que Acabe fez aliança, cedeu às exigências das alianças, quase que colocou o seu povo à extinção. Porque nós somos mortais. Por mais ou menos, eles iam assassinar Acabe, eles iam encerrar a família real e assumir o poder, o comando da nação de Israel, a nação estrangeira. Então o que eu quero dizer para você nesse quesito todo? Você precisa tirar uma mensagem disso aqui. Porque se nós servimos a Deus e pensamos somente na gente, nunca vamos apresentar o reino de Deus ao nosso próximo. Nós vamos afugentá-lo da presença de Deus. Nós vamos dar a eles conselhos para não seguir a Deus e obedecer a Ele. Por isso nós vemos esse estado de rebeldia terrível. Ninguém sabe o que faz. Quando é para se obedecer a alguma autoridade aqui, alguma coisa, alguma instituição aqui, as pessoas se preparam direitinho. Cumpre o horário, cumpre as exigências. Mas quando se trata de Deus, quer fazer de qualquer maneira. As pessoas acham que Deus é um fanfarrão. As pessoas acham que Deus é aquela pessoa que aceita todas as coisas de qualquer jeito. Não. Ele quer que nós vivamos uma vida, não como se estivéssemos numa prisão, mas quer que nós vivamos uma vida que demonstremos que realmente fomos transformados por Ele. Se eu sou servo de Deus, eu digo que eu sou servo de Deus, e eu não aceito os seus mandamentos, Deus não me transformou. Eu penso que eu estou transformado. Porque nesse contexto todo, é só a minha opinião que vale. A palavra de Deus não tem sentido para mim. Eu questiono, eu brigo. Pode estar claro a resposta, mas eu vou questionar. Por quê? Porque eu não deixei Deus tomar conta da minha vida. No livro de João, capítulo 14, se não me engano, verso 23 a 25, se não me diz, se não me falha engano, salvo engano ali, o próprio Jesus disse, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E Jesus falou, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Esse é o resultado de quem realmente está vivendo uma vida separada do pecado. Então você não fique desligado disso. Porque aqui nós tínhamos 2 problemas, o problema religioso e o problema político. Essa lição é um retrato de muitas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Temos que tomar cuidado. Você que é servo de Deus, tome cuidado com isso. Quando você for eleger alguém, veja o perfil dele. Vê o que ele quer. Vê se de fato ele está interessado em resolver os problemas das pessoas, em cumprir o mandato para qual ele foi eleito.
Porque o que vemos, e quero ser bem claro aqui, um país não se sustenta com orgias. Não. Um país não se sustenta com prazeres. Alguém tem que ir lá buscar o pão. Nessa pandemia que está passando, alguém teve que enfrentar esse vírus para poder trazer o pão para dentro de casa e continuar trazendo benefícios para a nação, como impostos. Alguém teve que botar a cara para apanhar. Então, esses que ficam gritando, genocida, gritando palavras, coisas, muitos deles não fizeram nada. Não moveram uma palha para ajudar ninguém. Fique atento com isso. Estamos, para não sermos enrolados. Você que é um servo de Deus, quando ler a Bíblia, não questione antes de terminar de ouvir a palavra. Ouça tudo para tirar as conclusões. Porque é assim que nós aprendemos. Porque se ouvirmos as coisas de maneira superficial, nos enganamos a nós mesmos e achamos que sabemos e não sabemos nada. Com isto, eu não quero dizer que sou maior que você. Estou no mesmo barco. Eu tenho que batalhar pela minha salvação, mas você também tem que batalhar pela sua. Então, cuidado com as concessões. Não tente viver uma vida boa, tá? E os outros ficam prejudicados por causa de você, não. Cuidado. Muito cuidado. Porque você vive uma vida boa agora, você abre concessões agora para viver uma vida boa, aí você prejudica todo mundo. Você, sua família, a todos. Nós precisamos viver uma vida responsável com a gente e com o nosso próximo. Que Deus abençoe a todos. São esses apenas um respaldo sobre essa lição. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço. Tamo junto. Deus abençoe a sua vida.